Bom dia! Este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Vamos juntos? O dia começa ainda em tom positivo nos mercados globais, mas com foco mudando rapidamente da geopolítica para a política monetária. Nas últimas semanas, a atenção esteve concentrada no Oriente Médio e nos riscos para o fornecimento global de energia. Agora, com a formalização do memorando entre Estados Unidos e Irã e a perspectiva de normalização do fluxo pelo Estreito de Hormuz, o mercado começa a olhar novamente para crescimento, inflação e juros. As bolsas seguem refletindo esse ambiente mais construtivo. O S&P avança 0,9%, o Nasdaq sobe 1,6% e os mercados europeus operam em alta moderada. Nos juros, o Treasury de 10 anos permanece próximo de 4,45%, enquanto o título de 2 anos avança para 4,19%. No câmbio, o dólar ganha força e o petróleo continua devolvendo parte do prêmio de risco acumulado durante o conflito, com o Brent negociando próximo dos $78 por barril. A principal leitura é que o risco de um choque energético prolongado caiu significativamente. Os estoques globais chegam ao período mais sensível do ano, entre julho e agosto, em situação muito mais confortável do que o mercado imaginava há poucas semanas. Mas se a geopolítica perde protagonismo, os bancos centrais voltam ao centro do palco. Nos Estados Unidos, o primeiro FONC sob a liderança de Kevin Warsh trouxe uma mudança importante de tom. O Fed manteve os juros entre 3,50% e 3,75%, como esperado, mas as novas projeções passaram a indicar, na mediana, meia alta de juros em 2026. O comunicado também mostrou um comitê mais dividido entre manter os juros elevados por mais tempo ou promover novos ajustes à frente. Além disso, toda a linguagem relacionada ao balanço de riscos foi retirada do texto, reforçando uma postura mais dependente dos dados e menos baseada em sinalizações antecipadas. Em outras palavras, o Fed segue vigilante e totalmente focado na estabilidade de preços. E os dados continuam dando suporte para essa cautela. As vendas no varejo americano cresceram 0,9% em maio, acima do esperado, enquanto o grupo de controle avançou 0,7%. Já o GDP Now do Fed de Atlanta aponta crescimento próximo de 3% para a economia americana no segundo trimestre. No Brasil, o Copom entregou o corte esperado de 25 pontos base, mas o debate se concentrou imediatamente na comunicação. Parte dos economistas passou a questionar o novo horizonte relevante adotado pelo Banco Central, interpretando que a convergência da inflação estaria sendo empurrada para 2028. Ainda assim, a reação predominante do mercado foi relativamente positiva. A maioria dos participantes classificou o comunicado como dovish, e as apostas seguem apontando para mais um corte de 25 pontos base em agosto. Uma parcela relevante do mercado ainda enxerga espaço para flexibilização adicional em setembro. Do lado da atividade, o IBC-BR avançou 0,51% em abril, em linha com as expectativas. O indicador reforça uma economia que continua crescendo em ritmo moderado, compatível com uma expansão entre 2% e 2,5% em 2026. O ponto de atenção continua sendo o fiscal. Apesar do alívio externo e da melhora nas condições financeiras globais, o mercado segue preocupado com a ausência de discussões mais profundas sobre ajustes estruturais em um ambiente pré-eleitoral. Para os portfólios, não há mudanças relevantes. A redução do risco geopolítico diminui a necessidade de proteções extremas, mas um Fed mais cauteloso continua justificando posições em bonds intermediários. Ao mesmo tempo, as bolsas seguem apoiadas pela combinação de atividade resiliente e tendências estruturais, especialmente ligadas à tecnologia e à inteligência artificial. Na agenda do dia, os destaques ficam para os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e as decisões de política monetária do Banco da Inglaterra, do Banco Nacional Suíço
e do Banco Central da Noruega. Em resumo, o mercado começa a encerrar um capítulo importante da geopolítica e volta a discutir aquilo que normalmente define os preços dos ativos: crescimento, inflação e juros. E neste momento, a mensagem dos bancos centrais continua sendo de cautela, mesmo em um ambiente global mais favorável. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!